comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus por mais um programa A Paz no Seu Lar, onde todos os domingos nós estamos aqui orando por você, abençoando você, também refletindo na palavra de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra do Senhor. Eu sou o missionário Francisco de Oliveira, pastor presidente do Ministério da Igreja Deus é Espírito. Estou aqui com o evangelista Paulo Wilson também. E muito obrigado a você que sempre nos acompanha, divulguem em nome de Jesus. Com certeza, nós vamos estar orando, porque a Igreja Deus é Espírito, um dos nossos projetos, nosso propósito é o que Jesus falou: ide pregar o Evangelho, ide fazer discípulo. É o que nós vamos comentar um pouco da palavra do Senhor Jesus. E a você que está nos assistindo, eu venho aí um despertamento para que você venha à igreja, porque a própria palavra de Deus diz também: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, como nunca, diante de tantos problemas, tantas coisas que estamos submetidos ao mundo, cada dia que passa, a gente está vendo os acontecimentos que Deus está realizando, fazendo, permitindo acontecer, para que o homem se desperte para o grande dia da vinda do Senhor Jesus, tá bom? Então está no ar o nosso programa, A Paz no Seu Lar. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Bom dia, e a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. E nossos agradecimentos por você abrir as portas do seu lar a esta hora da manhã de domingo. Nós vamos hoje conversar um pouco, meus amados irmãos, sobre um texto muito interessante que está em Mateus, do versículo 11, do Mateus 28, capítulo 28, versículo de 16 até o versículo 20. Texto este que é um diálogo do pós-morte, ou seja, Jesus havia morrido e ele ressuscitara, só que ele passou um período entre os discípulos. E aí este aqui é finalizando o texto de Mateus, e é um diálogo que mostra a preocupação de Jesus para com a igreja e a missão da igreja. Este é um texto muito interessante, que ele diz o seguinte, Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para um monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pastor, é interessante, aqui Jesus já havia falado para eles sobre a grande comissão, já havia instruído eles a respeito da missão da igreja, da responsabilidade da igreja, e agora ele volta dele, ele morre, ele vai ao inferno, vai ao paraíso, depois ele desce ao inferno, conforme diz a palavra de Pedro, na carta de Pedro, aí ele volta novamente para o planeta Terra, agora, e sai conversando
e dando as últimas instruções para os discípulos, né? E ali, tanto é que os discípulos, quando viram, disse que eles adoraram. Eu achei interessante, que eles adoraram, isso é verdadeiramente, né? E alguns duvidaram, naturalmente, será se é verdade, ele está aqui desse jeito, né? Porque Jesus disse que ia voltar, como nós também hoje esperamos a volta dele. E muitos ainda ficam duvidando, mas ele disse que ia voltar, então voltou e eles adoraram. Adoraram, e aí ele começou a mostrar, a ensinar, a orientar a autoridade que ele tinha recebido de Deus, porque ele recebeu a autoridade de Deus de ir até o Hades, que a Bíblia chama Hades, não é o inferno, e lá repreendeu o inimigo, né? Que pegou é a chave, né? Pegou a chave, né, da morte, então assumiu tudo isso e voltou, e os discípulos ali começaram a adorar, e ele deu autoridade. A igreja hoje, a igreja que conhece a palavra, ela tem a autoridade de Deus, porque ele deu autoridade, ele disse, olha, me dá toda a autoridade. E naturalmente, aí ele, vários versículos, ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, muito maior que essa, lá em João. Quer dizer, então ele deu a autoridade para a igreja. O problema é que a igreja, ela não tem assumido essa autoridade. Eu acho que muita parte da igreja evangélica, pastor, não tem compreendido este texto. Não, é como que a igreja se ocupa em outras coisas, muitas vezes, em certas doutrinas, e esquece a principal. Porque quando Jesus diz assim, eu recebi do Pai toda a autoridade no céu e na terra, ele está dizendo, eu mando tudo que existir na terra e no céu, eu sou acima de tudo isso. Aí ele diz, esta mesma autoridade que foi dado a ele no céu e na terra, por incrível que pareça, é dado à igreja. Lógico que quem crê, né? Porque também Exatamente. Nós sabemos que nós temos um inimigo. O diabo, ele está aí roubando, matando, até mentindo, porque ele é mentiroso. É o pai da mentira. O único cargo que ele tem na Bíblia, né? O pastor meu disse, rapaz, é o seguinte, o único cargo que Satanás tem é ser mentiroso. Né? Então, ele veio mentindo e às vezes engana muita gente. Engana quem não conhece, como você falou. Ou às vezes conhece, mas não põe em prática. Porque a fé, ele diz, não seja só ouvinte, mas sim praticante. Nós precisamos pôr em prática a palavra de Deus. E para mim pôr em prática a palavra de Deus, ele precisa acreditar, meditar, refletir, orar, ter autoridade também para repreender o mal em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o nome do Senhor Jesus tem poder sobre todos os nomes, né? Mas precisamos meditar na palavra. Bom, o senhor agora foi num ponto, no calcanhar de Aquiles, que eu diria do povo evangélico. Aqui o povo, pastor, está lendo, não está meditando. A leitura é uma coisa, a meditação é outra. Às vezes o cara lê rápido para ler logo, porque tem que ler. Não serve. Tem que ler, pegar aquele texto e meditar. Refletir. Estudar com alguém ouvindo, né? Ruminar, né? Você come e volta para compreender, porque por trás de cada texto existe um sobrenatural. E este sobrenatural, ele só vai surgir a partir do momento que eu parar para pedir a Deus, Senhor, o que é que o Tiago diz? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá e não lance rosto. Então, Senhor, me ensina. O que significa isso aqui? Isto é meditar. Faça horas e horas pensando e pedindo a Deus a revelação daquele texto. Você sabe que nós temos dificuldade até de, às vezes, as pessoas ir à igreja, porque ele diz, como é que eu faço para eu ter fé assim, pastor? A fé é pelo ouvir. Se você não ouve a palavra de Deus, exatamente. As pessoas ouvem hoje muito, é o quê? É um programa policial, né? Houve um programa que não leva a nada e, na realidade, fica na mente, quer dizer, no lugar de você ouvir a palavra de Deus, refletir, meditar, estudar, mais uma vez, conversar, dialogar, sempre ouvir a palavra de Deus, que vai acrescentar a tua fé. Vai acrescentar a fé do homem, é ouvir. É pelo ouvir que nós, né? Que vem aí. E as pessoas também, pastor, se ocupam muito, e muitas vezes em programas de rádio ou TV, ouvir aquelas igrejas que só falam de prosperidade, só falam de coisa boa. Não mostra a palavra de Deus como ela é.
Outro dia o irmão perguntou assim, por que a Bíblia fala tanta coisa de morte e também de desastre, assim, de coisas, vamos dizer assim, que a gente vê biblicamente, né, desde o Antigo Testamento, pragas do Egito e outros castigos. Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia ela é completa. Ela não fala, ela fala de prosperidade, mas também ela fala de maldição. Quer dizer, se ela falasse só de prosperidade, ela não seria realidade, não seria verdade, né? Então a Bíblia é completa, ela fala da realidade, de tudo. Assim a igreja, ela tem que falar da realidade, de tudo. Tem prosperidade? Tem. Quem prospera? Aquele que obedece à palavra. Exatamente. Assim, aquele que medita. Aquele que medita, e prospera. Lá no Salmo 1, então você vai ver, esse prospera, né? Aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, esse prosperará. Então, aí sim, mas também quem não medita, quem quer fazer de qualquer jeito, quem quer ver de qualquer jeito, muitas vezes carrega a maldição. Como, por exemplo, todos neste mês, nós fazemos 7 dias de campanha pelos dizimistas. Porque a Bíblia promete que quem for fiel, sendo fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Aquele que é um fiel dizimista, que cumpre a palavra de Deus, Deus honra. E eu, como pastor, meu papel é esse, é orar. Nós estamos começando hoje os 7 dias de oração pelos dizimistas da igreja, né? Para que Deus abençoe sua vida, orando, que não seria nem obrigação nós orarmos, apenas agradecer. E você tem o prazer, como eu falei antes, alegrando quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então você deve ter o prazer em ser um dizimista fiel da casa do Senhor, para que Deus possa repreender o devorador, né? No próximo programa, nós vamos, inclusive, eu já vou prometendo, no próximo programa nós vamos dar um comentário, né, na próxima semana, esse tema, né? Sobre esse tema. Porque a bênção e porque a maldição na vida de muitas pessoas. Por que o mundo jaz no maligno? Por que o mundo está numa maldição? Porque o homem rouba a Deus. Então, automaticamente, ele vai perdendo a bênção e outra coisa. E tem deles que nem dá ouvido direito, né? Não, pai, isso não é para mim, não. Ou então não estou ouvindo, não estou entendendo. Mas se você está me ouvindo, quer ser uma pessoa abençoada, tem que vir para a Bíblia. Tem que vir. Porque foi o que ele disse aqui. Aí ele diz assim, Jesus dizendo, ide, portanto, fazer discípulos. Ele não manda a gente ir e só falar a palavra, ele manda fazer discípulo. O que é discípulo? É réplica nossa. Eu sou um discípulo. Então, quando eu falo do amor de Jesus para alguém, eu tenho que gerar naquela pessoa um discípulo, né? Não é só... Por isso que é necessário, quando a pessoa chega na igreja recém-convertida, a gente acompanhá-lo para ele gerar nele um discípulo. E ele Jesus despertou aí, Paulo, só complementando aqui, Jesus despertou aí a fé. Quando ele disse, ir de fazer discípulo, ele já pensava em mim, no outro, no próximo, né? Nós que nem existia, então ele já deu o ensinamento. Vão e vocês fazem discípulo. Ou seja, você só vai fazer discípulo se você for um discípulo. Exatamente, essa é a grande questão. Né? Se eu não sou discípulo, eu não vou fazer um outro discípulo. Mas se eu faço um outro discípulo, eu ensino o outro a ser discípulo, discípulo do Senhor Jesus. Nós somos discípulos, o discípulo é um seguidor, é um obediente, né? Aos mandamentos do Senhor Jesus, e foi isso que ele ensinou pela fé. Pela fé. É interessante, pastor, que ele diz, batizando-os em nome do Pai. E quando ele diz ir de fazer discípulo, ele não faz distinção entre cargos que as pessoas ocupam. Né? Se você é pastor, presbítero, diácono, porteiro, não, aqui nesse texto ele não tem essa ressalva de que quem vai, mas é todos, aqui é nivelado, todos, e de fazer discípulo, porque muitas vezes alguns irmãos eles deixam nas costas dos pastores, não, é o pastor que tem que evangelizar, é o presbítero, não, aqui é todos. Então, se é todos, não há acepção de quem vai ou quem evangeliza. Aqui é todos. É aquele que quer obedecer. Se você quer obedecer, leve uma pessoa à igreja, ensine. Às vezes você mora perto de uma pessoa sofrendo, chorando, desesperado, ou até mesmo desenganado da medicina, ou mesmo oprimido, e você não tem coragem de dar uma palavra, dizer, vamos à igreja, leve à igreja. Jesus Cristo tem poder, fala de Jesus. Não precisa se formar para falar do Senhor Jesus. Precisa você ler a palavra, refletir, meditar e orar
e pedir para Deus falar. Então, com certeza, isso aí é um despertamento que a gente dá à igreja, e como nunca nós estamos passando hoje essa necessidade. Um dia eu ouvi um colega dizer, olha, desde que tiraram Deus de dentro da sala de aula, né, é que a violência aumentou. E é verdade. E hoje eu até digo que não só da sala de aula, estão querendo tirar Deus da família. E se tira Deus da família, está aí escola, todo canto. Né? Da sala de aula, da escola, da família. Se tira dentro da família, aí está aí a violência maior. Pergunta, por que tanta violência contra a mulher? Porque faltam Deus dentro de casa, na família. Falta a graça de Deus, o poder de Deus, a oração, a comunhão, né? Ler a palavra, estudar a palavra, orar junto, orar antes. São coisas doutrinárias que a gente dá mais da igreja, mas orar antes da refeição, sentado na mesa com a família. Hoje não. Hoje sabe como é que as pessoas, o próprio alimento, é um com o celular de um lado, outro celular do outro, um na televisão do outro, o outro lá no quarto com outra coisa. Quer dizer, então... não tem mais aquela comunhão da família. Então vá um despertamento aqui para hoje domingo, reúna a sua família, em nome de Jesus, depois vão para a igreja. E outra coisa, quando reunir, não é para discutir não, porque hoje se reúne, sabe o que acontece? Quando as pessoas estão brigando. Por quê? Porque no lugar de orar, pedir a Deus a graça, pedir a Deus a unção, pedir a Deus a união, lê o Salmo 133, verifica, medita, busca união, comunhão na tua casa. Nós pastores, inclusive, devemos fazer também. Nós pastores temos que ter essa preocupação de orar com a família, né? Em nome de Jesus. Hoje, claro que a gente chega ao ponto, por exemplo, hoje minha família, praticamente eu, minha esposa e meus filhos já casaram, aquela coisa, nunca a gente consegue se unir, mas a primeira oportunidade você faz e ora pela família. Então, a mesma coisa acontece isso nas escolas, não existe mais. Na minha época, por exemplo, quando eu estudei, a gente, ao começar, era duas coisas que fazer. A gente orava o Pai Nosso e depois cantava o hino nacional. Quer dizer, então acabaram hoje com o civismo no Brasil e com a graça de Deus, com a presença de Deus, orar, agradecendo ao Senhor. Então está aí a verdadeira violência. Aí pergunta, por que tanta violência com mulher? Vamos criar lei, criar lei. Pode criar lei que quiser, que não vai resolver. Se não atacar o problema na raiz. O que resolve o problema é a comunhão, é a graça de Deus na vida das pessoas. Sejam a autoridade, se alguma autoridade estiver me ouvindo, eu quero deixar essa palavra para você. Não interessa quem você é. Se você não der lugar à graça de Deus, o poder de Deus na sua família, você vai ver a desgraça que vive dentro da sua casa, da sua família, destruindo e acabando, e a violência aumentando. Mas nós, como igreja, estamos avisando, estamos orando, estamos pedindo, estamos suplicando que Deus tenha misericórdia e converta e nos una em nome do Senhor Jesus. Agora você tocou num ponto, pastor, interessante, porque eu poderia dizer, como o senhor mesmo costuma dizer, que a coisa acontece por omissão da igreja. Onde é que estava a igreja quando tiraram religião, OSPB e moral e cívica? As três disciplinas de uma escola que dá base para o cidadão. O cidadão que não sabe o que é o SPB, organização, né, e moral e cívica, ele não tem norte de respeito às autoridades. As autoridades. Ele não sabe o que é a sua própria história, que é o SPB, né, que é a Organização Social e Política Brasileira. Foi tirado completamente. E quando eles tiram as três disciplinas que dão norte a uma criança, para que ele seja um adulto educado, que respeite, que entenda. E aí a igreja ficou omissa, pastor. Onde é que estava essa bancada evangélica? Não existia bancada evangélica que tivesse que se interpor e falar a respeito disso? Eu acho que está na hora da gente despertar os nossos políticos evangélicos a rever e ver se volta essas disciplinas para dentro da sala de aula. Na minha concepção, difícil, só com muita oração, porque o homem, quando perde o temor de Deus, né? Aí a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quando se perde o princípio, perde o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, quando perde o temor a Deus, então ele se perde. Mas cabe aqui só um final à igreja: orar, trabalhar, pregar, fazer aquilo que Jesus mandou, e o Senhor é quem realmente há de tomar de conta. Que Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta após nossos apoios culturais
a gente volta aí com a oração pela sua casa, pela sua família e lhe convidando para você vir à igreja hoje, a igreja Deus é Espírito, a partir de 18 horas, aqui nossa sede ali de frente ao Conjunto São Cristóvão. Está aí o endereço, peço que coloque o endereço aí, em nome de Jesus, e aguardamos você em nome do Senhor Jesus. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Bom, como nós havíamos prometido, é hora de oração, é hora de falarmos com Deus. E a minha oração é pedir a Deus força para você vir à igreja. Esse programa tem o objetivo de lhe trazer à igreja. Não é também, certo? De esclarecer a palavra, mas a fé é pelo ouvir. Você precisa tirar tempo com a família para servir a Deus. Se você ouve e não é praticante, né? Mas nós vamos orar por você agora em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado por este momento, obrigado por este dia. Eu agora intercedo por todas as pessoas que me assistem a esta programação. Visita cada um dando a paz, dando a união, dando a comunhão. Nos dá sabedoria e entendimento, Senhor, e que esta palavra fale ao coração de cada pessoa, desde que até que não gosta da Tua palavra, mas, Senhor, que nós podemos amar as pessoas católicas, espíritas, os macumbeiros, independentemente da religião. Abençoa seus cultos hoje à noite nas igrejas Deus é Espírito, abençoa os pastores que vão trabalhar, anima e desperta. Nós agora intercedemos também, Senhor, oramos pelas pessoas que estão desabrigadas por tantos prejuízos, Senhor, famílias inteiras, crianças, meu Deus, aqueles também que estão na droga, caídos, Senhor, do lamaçal de pecado, desesperado por essa nova droga que tem surgido. Senhor, só Tu pode libertar, só Tu pode libertar o homem da opressão maligna, só Tu pode salvar, Senhor, pode tirar o homem do presídio e transformar em uma vida salva em nome de Jesus. Eu te peço que me use mais uma vez, para onde minha voz, onde a minha palavra, onde estou chegando essa imagem, possa acontecer um milagre nesta casa de salvação, de cura, de libertação, de poder e virtude. Dai da Tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Assim seja e amém. Aqui vai, meus queridos, nós despedimos, mas eu quero deixar só um testemunho. Rapidamente, me lembrou agora, por exemplo, na cidade de Sobral, nós temos 6 dirigentes, ou pastores, assim podemos chamar, que foram ex-presidiários, que Jesus libertou, né? E hoje são pastores pregando o Evangelho. Então eu quero dizer a você que está me ouvindo, está me assistindo, que você se sente perdido, oprimido, está no presídio, está nos assistindo por acaso, quero dizer que Jesus tem poder para te libertar, te curar, te salvar e você também ser um pregador do Evangelho. Amém. Você que está no meio da rua, mas por coincidência me ouviu, você que tem alguém, mãe, você que tem filhos com problema, acredite, ore, pregue, leve ele para a igreja, vá lá, dê uma palavra para o seu filho. Não desista, não, em nome de Jesus, porque Jesus tem poder para salvar, tá certo? Nós temos vários testemunhos na igreja. Pode nos procurar, que nós também temos para ajudar. Vou deixar aí meu WhatsApp, viu, por favor, nosso irmão? Coloque no meu WhatsApp aí. Você pode passar o WhatsApp para mim, que nós vamos orar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e no próximo domingo, nesse mesmo horário, se Deus permitir, né? Se nós voltar, aqui. Nós estamos por aqui. Amém? Um abraço e a paz do Senhor Jesus para todos. Obrigado. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história